E aí, pessoal? Ah, dia 27 de dezembro e a pergunta é: alguém tem boldo? E, e assim, não fiz os vídeos de Natal, como eu mencionei no vídeo anterior, por não querer tratar essa data de forma que pudesse parecer depreciativa antes dela acontecer. Depois não tem problema. Mas não que eu não goste de Natal, mas é porque o significado que eu dou a isso talvez não seja que a maioria das pessoas dá isso. Embora o número de pessoas que estão dando significados diferentes a essa data só aumente. Mas assim, aí eu recebi um e-mail aqui e aí eu me arrependi. Eu falei, nossa, determinados conteúdos eu deveria ter feito antes. Sim, e seria muito bom que eu tivesse feito, mas enfim, já foi. Eu recebi um e-mail e eu mandei um e-mail para ele perguntando se eu poderia compartilhar a história dele. E se eu poderia citar o nome dele num vídeo que eu faria para ele. Como ele não respondeu ainda, como ele não respondeu, eu não vou citar o nome dele, embora eu vá contar a história dele. Tudo bem? E aí espero que não esteja expondo e causando nenhum tipo de desconforto. Gente, um dos maiores presentes que vocês me dão em relação a esse canal é porque quando eu comecei a compartilhar as histórias da convivência com a minha irmã, que foi uma coisa que me enriqueceu muito e que me transformou bastante, eu percebo que assim a gente carece muito de conteúdo, de não de relatos médicos a respeito da doença, de diagnósticos a respeito da doença, especialistas falando sobre esquizofrenia, é o que a gente mais tem. O que a gente não tem, o que nós familiares de esquizofrênicos não temos em abundância, como poderia existir, relatos do dia a dia, da convivência com o esquizofrênico. E por que não existe? Porque as pessoas se sentem fragilizadas. Então eu pergunto para Patrícia, por exemplo, você quer vir aqui contar a história da sua mãe? E ela me diz, olha, não me sinto muito confortável de falar sobre isso. Né? Eu pergunto para o Chuleta, você quer falar sobre como é lidar com seu irmão? Essa doença é mais comum do que se imagina, gente. Você começa a falar sobre ela e aí as pessoas vão fazendo sinapses e vão falando, nossa, eu tenho a tia de uma cunhada que é assim. Assim, essa doença é mais comum do que se imagina, mas aí cada um assume a culpa por sua pessoa e a isola e a protege e não quer falar sobre ela. O Chuleta me diz, tem que ser um dia em que eu não estiver em casa porque eu não quero que meu irmão escute eu falando sobre ele, porque senão ele vai surtar. E eu entendo completamente o lado dele, mas perceba, as pessoas elas não gostam de fazer relatos, como se ao relatar o que acontece, ela fizesse com que a doença passasse a existir. E o que acontece? As pessoas vivem num estado de negação, e é contra esse estado de negação que eu luto ferrenhamente. Então, quando a pessoa ela vem e fala, pô, cara, qual é a necessidade de você expor a história da sua irmã? É isso, é acabar com a negação das pessoas que não conseguem falar sobre a doença com a qual elas têm que lidar todos os dias. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer com essa pessoa que, por enquanto, eu não posso fazer o nome, dizer o nome, eu vou contar o relato dela, porque essa história, ela se encaixa não só ao seu irmão, essa história, ela se encaixa a todo esquizofrênico. Todo esquizofrênico. E aí fica um monte de familiares e cuidadores de esquizofrênicos achando que eles estão sozinhos no mundo, quando na verdade não estão, e essa doença ela é muito mais comum do que se imagina. Tudo bem? Bom, vou ler e espero que com essa leitura eu não te cause nenhum tipo de desconforto. E até porque não tem que ter, não tem que ter. E isso daqui é muito comum. Se você for numa comunidade de familiares esquizofrênicos, de esquizofrênicos, essa história que você acha que é só a sua, ela é padrão. Ela é padrão e ela é muito comum. Vamos lá. Meu nome é X, eu tenho 30 anos e estive voltando ao BDO há 2 meses atrás. Acabei achando seu canal e suas dicas foram muito úteis para mim, que bom, que bom. Tudo que eu faço eu espero que seja útil. E quero, antes de tudo, lhe agradecer por isso. Eu vi que você enfrenta uma situação difícil com a sua irmã e eu enfrento essa luta também com o meu irmão. Tá vendo como a gente deveria se aproximar e cada um contar a sua história e a gente se fazer companhia e se fortalecer e perceber que a gente não tá sozinho nesse mundo? Apesar de o tipo de esquizofrenia ter diferenças, a dor que enfrentamos se assemelha em muitos aspectos. Eu não assisti toda essa playlist sobre esquizofrenia e creio que vai demorar um pouco até eu conseguir fazê-lo, pois o tema me deixa sensível e não consigo ficar envolvido com ele por muito tempo. Eu entendo isso. Eu entendo isso. O problema é que o lidar com o esquizofrênico, assim, a dificuldade de você lidar com ele não pode ser colocada numa caixa de Pandora, porque o fato de você colocar um problema sério numa caixa e fingir que ele não existe, não faz com que ele deixe de existir, não faz com que ele deixe de estar lá. Então os anos vão se passando, a sua vida vai passando e de repente quando você olha aquela caixa tá ali, e se você abrir, a dor é a mesma de muitos anos atrás. Então, assim,
Eu não lembro que seriado de comédia que eu assisti uma vez, em que a mulher era apavorada, morria de medo de barata, e aí quando o cara foi lá e capturou uma barata e a deixou imóvel e fez com que ela convivesse com aquilo, gente, não façam isso na casa de vocês, pelo amor de Deus, não façam isso com alguém que tenha fobia de alguma coisa. Eu não estou dando receitas de gurus, de guru para curar fobia, não é isso. Eu só quero que você entenda esse ponto. Quando o cara obrigou ela a conviver com uma barata presa que não podia sair dali, que não podia fazer mal para ela, e obrigou que ela convivesse, encarasse e ficasse olhando para aquele bicho, ela viu que na verdade era só um inseto e que a representação de medo que aquele inseto causava, a representação de medo que aquele inseto causava era muito maior do que o inseto em si. E aí, ao final, ela conseguiu lidar com aquilo e aí a barata passou a ser só uma barata e não aquele monstro horrendo do qual ela tinha tanto medo que pudesse fazer tão mal a ela. Eu não quero que você pegue a minha playlist e saia assistindo além daquilo que você aguenta. Não estou dizendo isso. Eu quero dizer que, como meta, estabeleça como meta ter contato cada vez mais, se aproximar cada vez mais, lidar cada vez mais, estudar o caso cada vez mais. E se for muito difícil lidar com o seu irmão, procure relatos de familiares. Aliás, é uma coisa que ele precisa fazer. É uma coisa que ele precisa fazer, porque quando a gente fala louco, o peso dessa palavra, não tem um vídeo que eu começo a fazer que não aparece alguém vendendo alguma coisa do lado de casa. Mas agora o que eu dizia é que essa palavra louco, ela carrega um peso ofensivo tão grande que ela vale por chamar a pessoa de outros palavrões, né? Do tipo filho da puta, desgraçado. E quando você chama a pessoa de louco, parece que você está ofendendo e parece que é culpa da pessoa ser. Entende? Então é preciso que o paciente ele consiga dissociar, é preciso que você e o paciente consigam dissociar o xingamento louco, o xingamento, por exemplo, safado, desgraçado, filha da puta, qualquer xingamento que é usado na rua, é preciso que você consiga dissociar esse xingamento, que é culpa da pessoa para um mau comportamento dela, da condição da pessoa. E como é que ele vai fazer isso? Não se sentindo só em relação a essa doença. Então, é preciso que você tenha muitos relatos de esquizofrênicos, é preciso que você tenha muitos relatos de familiares, é preciso que você entenda o porquê da necessidade da medicação e é preciso você entender o que a medicação faz. Quando você tiver todo esse conhecimento, aí o paciente ele tende a aceitar porque ele vê que não é culpa dele que ele precisa daquele medicamento. E você fala, mas ele tem surtos paranoides o tempo inteiro. Sim, e esses surtos paranoides eles podem dizer que a medicação ela é um veneno. Ela pode dizer que estão querendo matá-lo com essa medicação. E você não vai conseguir confrontar essas versões dizendo que ele está louco. Que isso não existe. O que você pode fazer? Você pode ir lentamente bombardeando o seu irmão de realidades alternativas que são mais atraentes do que a versão original. Estou dizendo que isso é fácil? Não. E estou dizendo que isso é possível sem medicamento? Também não. Então, de alguma forma, o diagnóstico dele vai ter que ser dado e a medicação dele vai ter que ser dada para que ele comece a tomar a medicação e sobre talvez o efeito da medicação ele consiga discernir um pouco melhor aquilo que é real daquilo que é surto. Mas assim, enquanto ele estiver no momento de surto, não adianta você ficar gritando, olha, não tem ninguém aqui, não tem ninguém aqui, não tem ninguém aqui, porque ele não é capaz de raciocinar em relação a isso. Se você diz que não tem ninguém aqui e ele está em surto, está sem medicação e ele está escutando a voz de uma pessoa que diz que vai matá-lo, ele vai acreditar que tem alguém querendo matá-lo e o instinto de sobrevivência dele vai ser ativado e ele vai fazer o que for preciso para sobreviver, inclusive tentar agredir uma voz que ele escuta. E numa dessas ele pode se ferir, ele pode se machucar, ele pode machucar alguém, ele pode estragar coisas. Então é muito importante que você pese o que é mais valioso, a segurança e o bem-estar dele, ou o apego emocional que a gente tem à versão do nosso ente querido antes do surto. Porque tem uma parte aqui em que você menciona. Veja essa parte. Eu acho que assim, a hora que passou o carro do ovo, eu dei uma pausada e eu acho que isso cortou um pouco o meu raciocínio, me desculpem. Mesmo assim, eu gostaria de lhe enviar isso. Meu irmão se chama Ciclano e o nome não vem ao caso. Tem X anos e sofre com muita paranoia, pois ele acredita que todos os vizinhos estão falando mal dele. Isso é normal, isso é comum. E não adianta você dizer que não. Quando o esquizofrênico paranoide ele diz, olha, estão tentando envenenar a minha comida, você não vai conseguir
raciocinar com ele, do tipo, não tem ninguém aqui, do tipo, os vizinhos não conseguem nos escutar, do tipo, você não consegue escutar os que os vizinhos estão falando. Não adianta você, à luz da reflexão, tentar convencê-lo. Porque aquilo que ele acredita tem força de verdade, para ele é verdade. Então é mais fácil você tentar acalmá-lo no sentido de conseguir lidar com essas calúnias, do que simplesmente dizer que ele é louco e que essa calúnia não existe, porque isso não vai resolver o problema. Não por experiência minha. Ele surta muito, chegando a gritar ao máximo que consegue, por quanto tempo conseguir. Imagino o quanto isso deve ser doloroso para você. Eu fico preocupado até que ele sofra um AVC por conta disso, pois os surtos são violentíssimos e não tem hora para acontecer. Sim, os surtos ele não tem hora para acontecer, eles podem acontecer em qualquer horário do dia e da noite, e o gatilho também pouco importa. Se o seu irmão ele não está medicado, a gente fica procurando o gatilho. Que gatilho é uma palavra que está banalizada, né, nas mitadas e nas lacradas da polarização aí. Mas o que é um gatilho? O porquê o seu... Cara, você não tem ideia do tanto de sofrimento que eu já tive na vida, porque eu ficava tentando encontrar a justificativa do gatilho que fez com que minha irmã surtasse. E de como a vida dela seria diferente se ela não tivesse esse gatilho. E depois em vigiar a vida dela de maneira que eu conseguisse entender o que é que fazia ela começar a surtar. O gatilho pouco importa. Se não for aquele chefe brigando, se não for aquela namorada que pisou na bola, se não for, não interessa o que seja, vai passar um gato no telhado e aquele gato vai despertar esse gatilho. Então não se machuque, não se fira, não se sangre quando você escutar o teu irmão, por exemplo, dizendo que a culpa é tua, ou que a culpa é da tua mãe, ou que a culpa é de alguém, porque isso é resultado da doença que ele tem. E eu espero que essas minhas palavras te tragam conforto. Mas se por um momento a esquizofrenia fosse tirada do teu irmão, e se por um momento ele tivesse consciência, ele fosse normal por um tempo, e ele conseguisse vir a vida de fora, ele te pediria desculpas por cada insulto que ele te jogou. Por quê? Porque não é ele. Não é ele. Então, se por um momento ele tivesse noção de que ele tem surtos paranoides, que ele entende coisas que não existem, se por um momento ele entendesse a diferença de surto e de realidade, a diferença de alucinação e de realidade, ele te pediria desculpas por todos os insultos, por todas as vezes em que ele te culpou pelo problema dele, em que ele culpou Deus pelo problema dele, porque na verdade isso é consequência de um cérebro bugado. Não é maldade da pessoa, e o fato dele enxergar por conta de surto a maldade em você ou em qualquer outra pessoa que seja, não te torna uma pessoa ruim. E você precisa aprender a lidar com isso, você precisa saber quem você é. Eu tenho até um texto, um trecho do Alice no País das Maravilhas que eu quero compartilhar com vocês, que a Catarina postou no feed dela e que eu achei lindo e bastante pertinente agora no final do ano. Vai ter até vídeo sobre esse trechinho do livro ali. Mas você tem que saber quem você é, e você tem que se amar acima de tudo, e você tem que saber que você é um irmão bondoso e preocupado acima de tudo, porque a versão dele, a versão paranoide, ela não pode prevalecer sobre a realidade. Então não se doa quando ele começar a gritar, não se doa quando ele começar a acusá-lo de alguma coisa, porque isso é consequência da doença que ele tem, é um sintoma da doença que ele tem. Isso não é a realidade. Então você precisa aprender a relevar isso. Só que ao invés de dizer, não, essa calúnia não está acontecendo, não, é do tipo, você pode ficar bem ainda. Eles podem estar te caluniando e ainda assim você pode ficar bem com isso. Eu vou te apresentar um outro lugar onde você possa ficar mais confortável. E você precisa de muita interação. Lembre-se que as vozes podem estar com ele o tempo inteiro. E se você fala com ele 5 minutos ao longo do dia inteiro, talvez você esteja perdendo para suas alucinações. Então, quanto mais você oferecer apoio, melhor. Agora, quanto menos você contestar aquilo que ele tem como certo a respeito, por fruto da paranoia, também melhor. Ele costuma amaldiçoar Deus por deixá-lo numa situação que está, os vizinhos, e às vezes fazer reflexões sobre o mundo. Ele, assim como a minha família, fomos evangélicos por muito tempo e éramos da Igreja Universal. É muito bom que você tenha uma fé, mas é horrível quando essa fé ela desmente a tua doença. A fé ela deve servir como um efeito placebo para tornar a sua passagem por essa terra mais leve, mais leve.
é um privilégio de poucos, não é para muitos, mas a partir do momento que você tem uma fé, ela deve fazer você passar por esse mundo com mais leveza. Só que determinadas existências, elas batem de frente com os dogmas da fé aí. Então o que você tem? Se você é cristão e é gay, pô, você vai ter que ficar a vida inteira. Parece que eu fico repetindo, mas é porque é um exemplo clássico e ele é muito claro. Se você é cristão e é gay, você vai ter que ficar a vida inteira do tipo, escutando coisas assim, mas é que Deus te ama mesmo assim, apesar de você ser essa abominação aí, isso é péssimo. E com o esquizofrênico, quando você fica falando, olha, eu estou escutando vozes, é muito provável que numa igreja evangélica você escute alguma coisa do tipo, você está endemoniado. Você está endemoniado. Então, tem várias sessões não em todas, mas tem várias sessões de exorcismo, em que eles pegam uma pessoa contratada lá que está endemoniada na hora, e essa pessoa é paga para fazer a representação do personagem, e de repente ela é curada. Por que não vai o seu irmão lá? Porque o seu irmão ele tem um problema de verdade. E como eles não conseguem encaixar na narrativa deles de que eles podem expulsar qualquer demônio, como eles não conseguem encaixar na narrativa de que eles podem expulsar qualquer demônio porque a fé é suficiente, eles tendem a ignorar o seu irmão, como se o problema dele fosse falta de fé, como se o problema não fosse da igreja, como se o problema não fosse do grupo. É como se o exorcismo fosse feito e, apesar de ser feito, o seu irmão não merecesse a cura por não ter fé o suficiente. Então, é complicado chamar de cristianismo, porque cristianismo é um conceito muito mais amplo, e você tem muitas igrejas que se dizem cristãs, mas que interpretaram o cristianismo à sua maneira. E essas interpretações, elas têm os problemas sim. Elas têm os problemas muito ingratos com quem é esquizofrênico, porque elas não aceitam a doença da maneira que deveria. Então, por exemplo, se chega um cego lá, cara, você não vai enxergar mesmo. Tipo, a gente não vai curar isso daí porque a doença é assim. Quando seu irmão chega esquizofrênico na igreja, muito provavelmente eles não vão falar, cara, sua doença é assim mesmo e você precisa tomar medicação. Não, você vai melhorar. Você vai melhorar. E isso só estende ainda mais a fase da negação, que é a mais cruel dessa doença. O combate à fase da negação fez com que eu fosse expulso de grupos de familiares esquizofrênicos. Por quê? Porque toda vez que alguém aparecia com suco detox, falando que curava esquizofrenia, eu ia e atacava a pessoa. Eu falava, cara, não vem aqui vender falsa esperança para os familiares. Eles precisam aceitar a doença do familiar deles. E não ficar gastando dinheiro e esforço e tempo e sacrifício alimentando falsas esperanças que não vão dar em nada. Você tem que ensinar o familiar a ele perceber que a esquizofrenia é uma doença com a qual você pode lidar, e não ficar tentando ajudar o familiar que está na fase de negação a se convencer de que a doença não existe. Mas eu já entendi que não adianta eu ficar lutando contra essa fase de negação, e que essa fase de negação ela tem que ser vivida. Tomara que você passe por ela de forma leve, breve, e que você não carregue traumas dessa fase. Isso é uma coisa que eu desejo de coração. Perceba, ele sente que demônios o provocam e os fazem se sentir como se ele estivesse sendo molestado sexualmente. E aí eu te pergunto, o que é mais antigo? O que você acha que é mais antigo numa cultura aí de 6.000 anos, em que a gente começou a conversar e a escrever há 4.000 anos? Vamos parar para pensar. O que é mais, e quanto tempo faz que a nossa espécie existe? Então, o que é mais antigo, a esquizofrenia ou a religião? O que é mais antigo, a esquizofrenia ou a crença em demônios? Será que os demônios eles não foram uma crença derivada da esquizofrenia? Só que hoje a gente tem a ciência aí para mostrar o que é uma alucinação paranoide, e a gente tem medicamentos que podem aliviar esses sintomas. O desenvolvimento do tratamento da esquizofrenia ele não está tão avançado quanto poderia estar, mas está se desenvolvendo. A medicação hoje é muito melhor do que uma década atrás. No entanto, esse tipo de conflito ele é natural. E o que você deve fazer? Você não pode acreditar nesses demônios mais do que o seu irmão acredita. Se você entra por uma fé para te aliviar, para te trazer leveza, e essa fé faz você acreditar nesses demônios mais do que o seu irmão acredita, aí você está em sérios problemas. Você tem que ter uma realidade muito forte para tentar trazer ele aos poucos para cá, sempre que for possível. Agora, você entrar nessa brisa e começar a acreditar nesses demônios e achar que é o demônio que tem que ser combatido, essa briga você não vai vencer nunca, porque esse demônio nem existe.
Aí você só vai pagar exorcistas e só vai despender de um esforço que não vai te trazer nenhum ganho, nenhuma recompensa. Isso vai estender a sua fase da negação. O que é a fase da negação? Não é possível que o meu irmão é doente. Não é possível. É culpa de alguém. Foi alguma coisa que aconteceu. E isso vai passar. Remédio, jamais. Meu irmão não é louco. Um cara que jogava bola comigo não pode ser louco. E por isso que é tão importante compartilhar histórias de esquizofrênicos, porque aí você vê que a grande maioria deles teve um surto depois de uma fase avançada da vida, quando já tinha filhos, quando já tinha se graduado, quando já estava trabalhando, e aí você entende que, putz, é verdade. E aí você olha para a vida do esquizofrênico pós-surto, e aí você vê que não teve volta. Não teve volta. Todo depoimento de alguém que está sendo enganado num templo e que aparece falando eu já tive esquizofrenia e Deus me curou, é um mentiroso. É um mentiroso. Ou ele é mentiroso porque ele é mau caráter, ou ele é mentiroso porque ele é burro. E quando eu digo burro ele realmente acredita que ele foi esquizofrênico um dia na vida. Ele realmente teve um surto aí, psicótico, e ele realmente acha que ele teve esquizofrenia na vida, quando ele não tem ideia do que esquizofrenia seja. Desculpa se eu estou sendo duro com essas palavras, se eu estou atacando uma coisa que pega aí. Mas vamos lá. Apesar desses quase 15 anos de surtos, há 10 anos os surtos se tornaram mais frequentes a cada 2 semanas em média. Faz sentido. E eu sinto que eu não tenho nenhum controle em nada. Eu ainda não sei como tratar disso e não sei qual seria o mais correto a fazer. Eu não tenho como controlar ele com a voz. Sim, conviver com o esquizofrênico é conviver com ele mais alguém. E é conviver com alguém que você não enxerga, mas que está ali. E geralmente trazendo coisas ruins para ele. Por isso que não tem esquizofrênico com anjinho, né? Porque senão a esquizofrenia seria um privilégio, seria uma coisa boa. Não tem uma fadinha falando assim, você é muito legal, você é bacana, vai ali comer um chocolate porque você merece, faz um carinho no gato porque olha que bonitinho. Não tem fadinha na esquizofrenia, tem diabinho só. E isso é triste. Lidar com isso é bem complicado. Mas você precisa aprender. E ao aprender você vai gerar resiliência. Então não tem como você controlar essa voz. Eu tenho uma voz aqui que mora aqui dentro de casa, mora na cabeça da minha irmã. E essa voz fica falando, vai lá lavar roupa. Essa voz fica falando, vai pro Japão. Né? Vai. Sempre plantando coisas ali que são pro mal da pessoa. E ela sabe, a pessoa ela sabe que é pro mal dela. Entende? Eu não tenho como controlar ele e essa voz, porque ele tem mais porte do que eu, podendo se tornar violento em alguns casos quando muito confrontado. Eu tenho muita sorte da minha irmã ela não ser agressiva no medo. Porque de onde vem essa agressão? Essa agressão ela vem do medo. Essa agressividade, desculpa. Essa agressividade ela vem do medo. As pessoas elas reagem ao medo de formas diferentes. E pessoas apavoradas elas podem agir com muita agressividade. E se seu irmão é mais forte do que você, aí não tem jeito. Ele vai ficar apavorado. A Janaína, uma pessoa que se tornou muito querida minha, o filho dela tem o dobro do tamanho dela. É impossível ela segurar o filho dela com medo, em surto, quando ele se torna agressivo por estar com medo. Não tem. É impossível. É impossível. Eu tenho a sorte da minha irmã ser muito mais franzina do que eu e dela lidar com o medo simplesmente se retraindo e ficando apavorada. Ela entra em choque, ela paralisa. E aí ela não se torna agressiva. E quando ela se torna agressiva com a voz e com ela mesma. Porque quando eu dou um berro na orelha dela, ela entende, ela meio que, por efeito da medicação, se ela tivesse sem essa medicação, o meu berro seria inútil. Se ela não tomasse remédio, o meu berro seria inútil. Mas por efeito da medicação, ela trava e fala, não, peraí, porque de repente ela tem mais medo de mim do que da alucinação. Isso foi uma coisa que eu considero um grande ganho e um privilégio, e vocês não imaginam a dor, assim, de verdade, vocês não imaginam a dor que conseguir essa força de alucinação alfa me causou. Eu acho até que vocês podem imaginar o quanto isso foi difícil. Agora veja, essa talvez seja a parte que mais pega, não só de você. E é por isso que eu faço questão de passar bastante tempo aqui nesse ponto desse e-mail, porque isso é o que mais pega com todos os familiares. E pega todos, invariavelmente. Veja, a gente cresceu junto. Nossa, é até difícil de ler isso daqui. A gente cresceu junto, curtindo praticamente as mesmas coisas. Jogávamos, víamos anime, desenhávamos muito. Temos uma história juntos.
E eu não teria força para dopar ele de forma que ele ficasse totalmente improdutivo. Ele é uma pessoa inteligente e quer viver uma vida normal. E eu não sei como ajudar ele até hoje. Cara, isso daqui me parte o coração. Eu quase falei teu nome agora. Esquizofrenia não é burrice. Minha irmã é uma pessoa extremamente inteligente. Ela tem uma memória incrível. O que acontece? Acontece ao longo da vida perda de capacidade cognitiva por falta de uso. Da mesma maneira que o meu abdômen está flácido, que o meu braço está flácido, porque eu só jogo BDO e fico na internet e trabalho sentado, da mesma maneira que o músculo do nosso corpo fica flácido, eu tenho a impressão, e eu não posso falar isso como médico especialista, psiquiatra, eu tenho a impressão que os esquizofrênicos eles vão perdendo capacidade cognitiva por falta de cognições, porque eles se estimulam muito pouco, já que eles têm sintomas negativos, que é o embotamento, assim. Eu tô falando de uma forma muito técnica, né? Psiquiatra que fala desse jeito. O que acontece é que o esquizofrênico, quando medicado e quando tratado, ele se fecha cada vez mais no mundo dele e ele absorve poucas informações. Vê aí quanto você lê todos os dias nos feeds de redes sociais, quanta informação você absorve todos os dias o tempo todo. Você é frequentemente estimulado e a sua inteligência ela é estimulada e funciona como um músculo. Como o esquizofrênico ele se retrai, ele tende a ir perdendo a capacidade de fazer sinapses e de tirar conclusões, e não significa que ele seja burro, significa que ele foi pouco estimulado ao longo desse tempo. Ele não é burro, e aquilo que vocês viveram na fase pré-surto, aquela fase também é seu irmão. Também é seu irmão jogando, se interessando, tendo atração sexual pelas meninas, ou por quem quer que seja, tendo uma vida, sonhos, carreira. Tem gente, a média de surto é depois dos 20. Tem gente que surta quando criança também, mas a média de surto é depois dos 20. Entre 22 ali, 26 especialmente. E aí, assim, antes disso, dá tempo de você terminar uma faculdade, dá tempo de você entrar no mercado de trabalho, dá tempo de você construir uma família. E aí, de repente, quando você vê tudo isso se esvair, a fase da negação da esquizofrenia é a parte mais cruel da doença, porque você é incapaz de acreditar que uma pessoa que falava normalmente com você, que teve uma vida normal, que ia bem na escola, uma pessoa inteligente, que de repente ela perde essa capacidade, não de fazer as mesmas coisas, mas de entender a realidade da maneira que a realidade é, e logo perdendo interesse em muitas coisas que poderiam despertar paixão e que ela poderia querer desenvolver ali para a vida. E aí a gente fala, eu sou incapaz de dopar a minha irmã e vê-la sedada e improdutiva. Eu já fui essa pessoa, então eu sei o quanto é difícil. E aí, de repente, principalmente na fase inicial, em que uma dosagem maior é necessária. E é engraçado, porque assim, cada remédio funciona em cada organismo de uma forma diferente e vai demorar muito tempo e você vai ter que testar muitas medicações até encaixar uma que você fala, putz, desse jeito ele está menos dopado, e ele está mais produtivo, mais consciente e está mais calmo. É ganhar na loteria quando você acerta, assim, um ponto em que dá para ficar sem alterações. E pro resto da vida você volta no médico e fala, olha, agora subiu um pouco a alucinação, ou agora está retraído demais e está dormindo muito. E o resto da vida você vai ter que lidar com esses sintomas positivos e negativos, que eu não quero entrar em detalhes. Mas aí você vai ter que parar para pensar o que é melhor, que versão é melhor. Ele tentando te agredir, ele tentando agredir os vizinhos, ele apavorado o tempo inteiro, ou ele para dentro, dormindo mais, alheio, apático ao mundo real, porque ele tá ali na dele. Ele tá ali na dele. O que é melhor para você? Então, demorou muito para que eu conseguisse aceitar essa versão, mas depois que você aceita, conviver é mais fácil. Conviver é mais fácil. Nós, seres humanos, nem para ser assim tão produtivo quanto a gente se tornou, a gente foi feito. A gente não foi feito para ficar fazendo graduação, pós-graduação, e curso, pós-curso, e promoção atrás de promoção. A gente não foi feito para ficar nessa gana desenfreada por progresso. E a minha irmã é uma lição diária. Ela me ensina todos os dias que para a gente ser feliz e para que a gente viva a nossa vida, a gente precisa de muito pouco, muito pouco. Ela precisa de um canto para ela precisa de estabilidade emocional e segurança, e da medicação dela, e da comida que ela faz. Ela precisa ter uma rotina de poder ir no supermercado e fazer as compras dela todos os dias.
E às vezes ela pede para eu tomar decisões e eu deixo as decisões a cargo dela. Eu falo, não, isso daí é você que tem que decidir. E eu dou o máximo de autonomia para ela e cobro o mínimo. A dor do esquizofrênico, ela tá também na cobrança. A dor do deficiente mental, ela está na cobrança. E quando eu falo deficiente mental, talvez você se sinta até ofendido, mas eu não quero dizer isso. Depressão é um distúrbio mental. E aí, bipolar, e tanta borderline, e tantas outras coisas. Essas pessoas, elas precisam de compreensão, de aceitação, e precisam conviver com pessoas que tenham maturidade o suficiente para lidar com isso. Então, ao longo dessa sua caminhada, você vai ter que desenvolver essa maturidade. E você vai desenvolver essa maturidade estudando só o seu irmão? Não, estude muitos outros pacientes de esquizofrenia. Leia muitos outros depoimentos, converse com muitos outros familiares, e você vai se assustar se você começar a procurar por aí, porque você vai encontrar um monte. Porque essa doença é muito mais comum do que se imagina. Só que tem gente que passa pela vida sem nunca ter tomado ciência da existência dessa doença. Por quê? Porque quem tem um parente assim esconde. Não gosta de falar, não gosta de se abrir. E aí você me disse aqui que você não tem com quem conversar, porque você não tem ninguém que vive nessa situação. Veja. Eu vou pular partes que eu acho que são bastante pesadas. E você diz, meus pais são separados, é só a minha mãe já idosa que vive conosco. Sinceramente, eu nunca conheci nenhuma pessoa com problema semelhante com quem eu posso conversar. Isso é muito natural. Porque as pessoas que têm familiares esquizofrênicos, elas também não te conheceram. Percebe? Justamente por você não tornar esse problema público, justamente por você não falar desse problema com qualquer pessoa, aquela outra pessoa que também tem um familiar esquizofrênico, ela também se sente sozinha no mundo. Por quê? Porque ela acha que você não existe, que você não tem esse problema. E será que é tão problema assim? Ou será que seria uma coisa natural que a sociedade poderia ver como normal se ela tivesse consciência o suficiente dessa doença? Olha que legal seria, né? Imagina que você pudesse chegar numa roda de bar e dizer, eu tenho uma mãe esquizofrênica, eu tenho uma sobrinha esquizofrênica. Não seria maravilhoso que todo mundo na mesa falasse, pô, bacana, cara, se você precisar de algum tipo de apoio aí, legal. Não seria maravilhoso que as pessoas já soubessem que doença é essa? E que elas não ficassem com dó, perguntando se seu familiar já sarou, se elas não ficassem com medo, por entender e por saber como que trata e por saber como que lida. Seria maravilhoso viver num mundo desse. A gente vai viver num mundo desse? Não, porque quantas outras centenas, milhares de doenças também existem e a gente não faz a menor ideia, porque nunca precisou ter contato com elas. Então você vai conseguir mudar o mundo? Não. Eu vou conseguir mudar o mundo? Não. Mas a gente consegue mudar o nosso core social ali. Então, as pessoas que lidam com você todos os dias, elas têm que saber quem o seu irmão é, para saber o que podem esperar dele, para se protegerem e para também, livres do medo que elas sentem dele e do desconhecido, porque as pessoas têm medo do desconhecido. Então, livres do medo que elas sentem do desconhecido, elas vão conseguir colocar para fora, elas vão conseguir externalizar essa vontade humana de sempre ajudar quando é possível. E essa vontade existe. Eu quero que você acredite que essa vontade existe. Você pode falar que seu irmão é esquizofrênico e a pessoa pode sair correndo. Por quê? Porque ela não entende o que é. A partir do momento que ela entende o que é, ela fala, não, pera, eu vou ficar. E não só vou ficar, como eu acho que eu posso fazer alguma coisa por você. Então, não tenha medo de compartilhar como se você fosse culpado ou como se seu irmão fosse culpado. Vocês não são. Vocês não são. Doença não é um infortúnio, ela é só um desconforto. Não é um azar, ela é só um desconforto. Desconforto é assim, nasci sem um braço, eu vou ter que jogar de mística. Desculpa, gente. Você vai passar por essa vida com certas limitações, mas você consegue se adaptar e passar por ela normalmente. E aí você terminou com uma coisa que me comoveu muito. Eu peço, por favor, leia esse e-mail. Pois aquele abraço que você tem vontade de dar em quem passa por essa situação, eu estou precisando dele, pois eu não tive. Isso aqui me fez chorar quando ele... E tá fazendo chorar de novo. Qualquer coisa que você possa me dizer vai ajudar. Cara, não se sinta só. Não se sinta amaldiçoado. Porque as pessoas têm câncer. As pessoas têm diabetes. As pessoas têm diversos tipos de doenças. E o que elas fazem? Elas aprendem a aceitar, aprendem a combater dentro do possível, aprendem a conviver com aquilo que elas não podem curar. E é isso que você vai precisar fazer.
E compartilhando histórias, o que estiver ao meu alcance fazer para que você se sinta mais leve nessa caminhada, eu vou fazer. E isso vai fazer. E não é porque assim eu sou uma pessoa maravilhosa, mas é porque te ajudando eu faço bem para mim. E talvez um dia você aprenda a lidar com seu irmão. E talvez um dia ajudando outras pessoas você fala, nossa, tudo que eu passei até hoje tem um propósito. Eu consigo hoje ajudar outras pessoas. E é isso que a gente está fazendo nesse mundo. A gente está fazendo uma troca. A gente acha que a gente está sozinho e tem que lutar só por nós. Mas quando a gente descobre que a gente está aqui pelo outro, para ter propósito na vida do outro, para proteger e melhorar a passagem do outro pela vida aqui na Terra, aí a nossa vida ganha significado e você consegue energia, consegue motivação para continuar caminhando. Espero do fundo do coração que você vá desenvolvendo força aí aos poucos para passar por essa playlist, e eu quero também que você saiba que relatos como o seu, como o da Carol, como o da Janaína, são relatos como esses que fazem com que eu volte aqui e continue tratando o assunto, dada a importância que esse assunto tem. Voltarei aqui falando sobre o Natal do familiar esquizofrênico. Fiz isso ano passado, mas eu quero fazer de novo. E talvez dessa vez eu faça melhor. E vamos continuar trocando experiência. Coloque aqui depoimentos. Seguidores do canal que se interessam por esse assunto, coloquem aqui se vocês têm algum conhecido que tem o problema, para vocês perceberem o quanto todo mundo, quando presta atenção em sua rede, acaba descobrindo. E se começar a investigar, vai descobrir ainda mais. Se começar a investigar, se começar a perguntar para as pessoas que você encontra todo dia na rua, se você começar a perguntar para ela se ela tem alguém com determinadas características assim que ela conhece, as pessoas vão começar a dizer que sim. E aí, quando você percebe que você não é o único amaldiçoado sozinho no mundo, você começa a olhar para essa deficiência e falar, cara, é normal. E dá para você tirar lições disso e dá para você viver com leveza. Voltaremos e trataremos sobre outros assuntos relacionados. Grande abraço.